A verdade é que todo mundo tem aquela coisa que a gente quer fazer, mas mesmo assim a gente só para de fazer. E eu tô compartilhando isso porque eu acho que você também é assim. Então, sejam bem-vindos de volta a esse podcast. Eu senti muita falta de vocês, tá, nesse tempo. E acontece que agora temos novidades pra cá. E uma delas é uma nova temporada que, assim, vamos combinar que nem era pra ter uma segunda temporada. E não era pra ter uma segunda temporada porque não era pra ter parado a primeira. O podcast ele tinha sido pensado para ser contínuo e semanal, mas acontece que a vida acontece. E aí as coisas nem sempre são como a gente quer que elas sejam. E uma dessas coisas foi perceber que eu adorava fazer o podcast, mas isso me tomava muito tempo, principalmente na edição. E eu não gosto tanto assim de editar áudio, apenas áudio. Por isso, uma das novidades dessa temporada é justamente o vídeo aqui. Então, se você estiver me ouvindo, pelo Spotify, tem a opção de você me assistir se você quiser. E em qualquer outra plataforma também, claro. E vocês vão ter aqui uma caixinha ou os comentários, enfim. Vai ter aí uma parte para você interagir e me dizer como é que você aí do outro lado esteve nesse tempo. Porque eu estive com muita saudade de vocês. A verdade é que eu faço muitas coisas para a internet, mas nenhuma delas tem a intimidade que eu tenho aqui com vocês, sabe? Aqui tem uma coisa diferenciada, tem um toque, sabe? Um molho, um tempero que só a gente aqui do Eu Acho Que Você Também É Assim tem. E a real também é que eu estava com saudades de compartilhar maluquices, loucurinhas da minha cabeça, porque vocês me ouvem. E de um jeito que nenhum outro ouve, olha só. Mas ter voltado com o podcast também me fez pensar sobre muitas coisas da minha carreira. A minha carreira que ela não é muito linear, porque eu faço de muitas coisas. E eu já trouxe em algum dos episódios lá da primeira temporada, enfim, um panorama mais ou menos do que eu faço. E atualmente eu trabalho para um portal de notícias e eu faço faculdade de jogos digitais e eu faço vídeos de ilustração para internet, de arte, agora de humor, enfim. Temos pensado em novos conteúdos por aí que estão vindo. E conteúdos que até me demandam menos tempo, mas, enfim, eu não estou dizendo aqui que eu vou acabar com as ilustrações, que eu vou acabar com as artes, enfim, nada disso. Mas vamos ter também aí alguns conteúdos que eu sinto que eu consiga, me mostrar mais para vocês, enfim. E esse é um deles, então se você está me vendo por alguma dessas outras plataformas, olá, eu espero que você goste desse conteúdo que eu estou aqui tentando trazer para você. Tentando não, hein? Diga-se de passagem que eu estou conseguindo trazer. E essa é uma das coisas que eu preciso, assim, sabe, internalizar de que carreira, ela não se faz com base no, enfim, no o que você quer chegar. O seu caminho, ele diz muito sobre a sua carreira. Até afinal, você está, construindo, está pavimentando para onde você quer chegar. E eu confesso que eu tenho várias questões sobre carreira. Eu tenho várias questões. Mas contrariando toda essa coisa que eu tô falando aqui de mudar um pouco do nicho, enfim, e tal, a gente vai conversar aqui enquanto eu estou fazendo um desenho, porque eu quero aquele conforto, eu quero que a gente realmente fique à vontade. E se eu só ficar olhando pra vocês, que vocês são lindos, tá? Diga-se de passagem, para. Mas eu não vou conseguir realmente me sentir confortável. Então, se você aí não se importa, eu vou aqui desenhar, tá? Mas fica aí me ouvindo. E hoje eu vou desenhar no meu sketchbook, que é o meu sketchbook favorito do momento, que é esse da Rayana Brito. E se você só estiver com o áudio, é um sketchbook que ele tem uma textura, uma estampa com vários elementos brasileiros. E aí tem tipo a bandeira do Brasil, tem algumas palavras tipo naipe ou é a Bahia, porque enfim, ela é daqui de Salvador, assim como eu. E é muito bonito, é muito brasileiro. E é a cara dela, e eu adoro o trabalho dela, e enfim, me inspira muito a desenhar e tudo mais. E felizmente eu já tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, então, meus amigos, prazeres da vida. Eu vou desenhar enquanto a gente está conversando, porque eu quero de fato me sentir mais confortável, mas vai um fun fact aqui sobre minha pessoa, que eu não costumo conversar enquanto desenho. Isso, na verdade, é até um pouco desafiador para mim, mas eu gosto muito de desenhar consumindo algo, alguma série, alguma coisa assim, mas desenho não tanto. Mas falando em desenho, desenhar e, enfim,
ter a minha arte lá sendo exposta, como eu faço comumente aqui na internet, me fez ter uma das principais crises recentes sobre a minha carreira. Porque eu estou monetizando meu trabalho o suficiente? Não. E eu gostaria. Só que aí vem aquela coisa, né? Sempre aquela briga do arte por arte e eu estar fazendo isso para suprir as coisas da vida, e, enfim. Porque afinal a gente precisa pagar contas, etc e tal, tal, tal. E aí teve uma conversa que eu tive com uma pessoa lá num trabalho que eu fiz no carnaval. E essa conversa foi muito engraçada, porque, assim, todo o contexto foi engraçado e talvez para a pessoa nem tenha significado algo tão grande assim, mas para mim é uma coisa que foi muito perspicaz. Essa pessoa e eu, a gente não se conhecia antes, né? A gente se conheceu nesse trabalho. E aí eu tava comentando, né, sobre o que eu faço da vida e tal. E eu comentei assim, né, que eu tava lá trabalhando com isso, porque não tem a ver com a minha área direta, mas que eu tava lá trabalhando com aquilo porque eu queria muito, né, descolar uma grana no período do... Porque eu queria muito descolar uma grana no período do carnaval e tal. E aí eu contei o que é que eu faço, né? E eu falei que eu sou desenvolvedor, uma das coisas que eu faço, né, é desenvolver jogos, mas que, por exemplo, eu não sou programador, porque, né, se vocês não sabem, programadores, às vezes, muitas vezes, ganham muito mais do que outras áreas, como, por exemplo, arte, que é o que eu gosto de fazer no jogo ali, né, no desenvolvimento de um jogo. E aí eu falei, mas aí eu escolhi a arte, né, e eu não ganhei. E ela me falou uma frase que, assim, me pegou muito, mas que é meio que sabido, assim, de certa forma, pra gente, que é: olha só, quem diria, você escolheu arte e não tem dinheiro. E essa frase me pegou muito porque, assim, de fato, né, a gente não tem bons históricos em relação a conseguir ganhar dinheiro com arte. Ainda é muito raro. Hoje em dia eu acho que tem uma acessibilidade muito maior e uma possibilidade muito maior disso acontecer, muito em partes por graça da internet, eu acredito. E aí, por graça está certo? Não sei, vamos ficar aí com essa dúvida, né? Mas enfim, graças à internet, eu acho que isso é bem mais possível hoje. Só que ainda é muito difícil, né? É muito difícil você conseguir viver só de arte. E eu nunca tinha parado para racionalizar de fato isso. Acho que em partes também num jeito bom, porque eu pensava, eu vou seguir o que eu quero fazer, meio que independente do quão eu preciso correr atrás disso. E é isso, eu sempre fui muito de me jogar nas coisas, mas eu não tinha parado para pensar que talvez esteja sendo um pouco difícil de conseguir, muito em partes de ainda como a arte funciona e é muito lida pelas pessoas, né, e desvalorizada de certa forma. E por isso que eu percebi que a arte não me salva, sabe? Não é sempre que ela me salva, porque muitas vezes ela vai me salvar sim de várias coisas e através dela eu vou expressar muitas das coisas que eu quero e, enfim, quando ela tá ali arte por arte, sabe? E não só nesses momentos, mas também quando eu me orgulho muito de muitas coisas que eu faço, mesmo ela voltada assim mais para trabalho. Mas às vezes a arte não vai me salvar. E é isso. Porque quando eu tô precisando pagar as minhas contas e eu quero fazer isso através dela, e eu não tô conseguindo fazer com que aquilo seja o suficiente de fato para eu conseguir pagar as minhas contas e ter ali um mínimo de tranquilidade financeira, não, a arte não está me salvando. E talvez ela não esteja te salvando também. Só que é aquela coisa também, né? Eu fui percebendo que eu não sou muito artista por opção, no sentido de, por exemplo, eu sei lá, eu ter pensado em ser artista e a partir disso tentado me desenvolver. Na verdade, foi totalmente o contrário. Eu comecei a fazer coisas com arte por mim mesmo e, enfim, por gostar e por ser um hobby. E aí, depois disso, eu fui recebendo uns elogios aqui, outros ali, umas pessoas querendo a minha arte e tal. Aí eu pensei, olha, talvez eu consiga comercializar isso, então. E aí, nessa relação, acaba que eu não tive tanta escolha, assim, no sentido de... Eu, sim, poderia ter feito qualquer outra profissão, mas acontece que nela eu encontrei ali uma paixão. E essa é uma seara muito complexa, porque realmente fica aquela coisa do, você precisa, de fato, estar trabalhando com o que você gosta para ser feliz? Não sei. Eu acho que minimamente eu, pelo menos, preciso.
Mas enfim, eu não quero que isso seja de desesperança. Na verdade, eu só quero te trazer um panorama que talvez você precise se ouvir mais. E aí, talvez quando eu digo isso, você pense, mas isso não responde o que você falou antes. E de fato não responde. Mas certas coisas nunca mudam, e uma dessas coisas é que esse podcast não tem o menor intuito de ser coerente ou de dar a você alguma conclusão sequer. Talvez isso aconteça, não estou dizendo que não vai acontecer. Enfim, talvez aconteça. Mas não é uma obrigação minha aqui, tá? Mas o se ouvir nesse sentido que eu quero dizer é ver o quão isso vale a pena pra você, sabe? O quão isso não matou a sua paixão, porque fazendo esse desenho agora que eu não tenho a menor pretensão de comercializar, eu percebo que eu gosto disso. E o meu lápis acabou de cair. Gosto muito disso e talvez tudo que você precisa é fazer só um desenho pra você, sabe? Ao invés de pensar, vou fazer esse desenho para postar, ou para vender, ou para estudar. Às vezes você só precisa fazer um rascunho pra você e um esboço ali e é isso. E isso não se aplica só se você for artista, né? A gente tem toda essa coisa, essa aura quase que poética sobre a arte, a relação de trabalhar com a arte, mas eu acho que isso se aplica para várias coisas assim, em várias áreas da vida. É você ver o quanto você gosta daquilo e o quanto aquilo te dá um retorno, mas também não só sobre retorno financeiro, sabe? Às vezes é um retorno realmente de tesão, de gostar mesmo daquilo. Mas também não me entenda mal, não. Eu não sou uma pessoa bem resolvida com isso, não, tá? Vira e mexe, eu tenho várias questões quanto a isso. Então, às vezes tá tudo bem também você ter algumas questões sobre isso, sabe? Até porque eu acho que é muito difícil você ter uma resposta que você, não, eu quero fazer isso pro restante da vida. Se você tiver, tudo bem, parabéns. Mas se você não tiver, também está tudo bem também. Até porque o pra sempre é muito tempo. E às vezes não cabe, sabe? Simplesmente só não cabe. Não cabe você tentar colocar esse para sempre numa caixa, não cabe você tentar delimitar o que vai ser esse para sempre. Não cabe você dizer a você mesmo o que você deve seguir pelo resto da sua vida ou pelos próximos 15, 20 anos. Já que, às vezes, assim, não querendo pesar o clima, tá? Longe de mim, mas talvez você não esteja nem aqui, vamos combinar. Eu acho que a gente tem muita pressa na nossa idade. E isso é muito dado pelo nosso ritmo, né? O nosso ritmo, ele é muito frenético, ele é muito, assim, de cobrar da gente muita coisa. Então é compreensível isso, é compreensível. Mas acontece que a gente precisa começar ali a dar umas pisadas no freio e entender. Não é bem assim, talvez não seja bem assim. E assim, não quero que pareça falta de educação, tá? Mas se eu não olhar muito pra câmera ao longo da temporada inteira e estar mais desenhando e tal, não é falta de educação, eu tô aqui com vocês, vou estar conversando, mas é justamente pra gente ter uma conversa ainda mais fluida do que já era antes. E esse é o momento de quem, né, só tá consumindo pelo áudio e tá tipo, isso não me diz nada, querido. Mas eu quis escolher esse tema que é bem vulnerável pra mim, é um tema que realmente vira sempre uma pauta da terapia, inclusive hoje, no dia que eu estou gravando esse episódio, ele foi pauta da minha terapia, mas eu quis trazer ele porque eu acho que você também é assim. E esse episódio não teve nenhum intuito de chegar a nenhuma conclusão. Mas se chegou pra você, que bom. Eu vejo vocês no próximo episódio e beijos. E é muito bom estar de volta. Eu nem tava falando pensando no meme, mas é legal o meme também. Até porque eu errei, né? Que prazer estar de volta. Alguma coisa assim o meme. Enfim, beijão. Até o próximo episódio.